anciães da CCB vêm na minha casa, nós comemos churrasco junto. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a santa paz de Deus esteja dentro do teu coração. Eu sou o irmão Isaías e, por misericórdia de Deus, ancião pela comunidade cristã no Brasil. Hoje eu vou contar uma história que muitos já conhecem, porém vou trazer uma pitadinha de detalhes para vocês. Fica até o final. Esse é o nosso querido amigo, irmão Almir, e ele faz então uma entrevista no escritório do nosso querido e amado ancião, irmão, presidente da CCA, Congregação Cristã Apostólica Antiga Ministério de Jandira. Você se lembra do Ministério de Jandira? Esse que está falando agora é o irmão Samuel Trevisan, o fundador da Congregação Cristã Ministério de Jandira, que se tornou mais à frente CCA, Congregação Cristã Apostólica. Esse irmão Samuel Trevisan foi ancião na Congregação Cristã no Brasil e ele vai contar um pedacinho para vocês entenderem melhor. Irmão Samuel, o senhor é amigo e tem afinidade com o Ministério CCB. O senhor é CCB ou CCA? Que pergunta, hein? Bem, irmãos, acontece o seguinte, CCB e CCA, eu vou contar para vocês o que aconteceu desde o começo dessa história. Em 2008, a gente teve alguns descontentamentos com os ocorridos naquela época com o meu ministério dentro da Congregação Cristã no Brasil, do qual fiquei longos anos lá. Estive como ancião da Congregação Cristã no Brasil e até o dia de hoje ninguém me tirou de lá. Viu, irmão? Ninguém me tirou. Não chegou alguém e me falou: Samuel, você não é mais ancião de lá. Ou alguém mandou uma carta e falou assim: você está excluído. Ou foi feito um culto para me excluir, né? Então, isso aconteceu em 2010, como toda a Irmandade conhece. Mas tudo começou em 2008, quando alguns descontentamentos dentro do nosso ministério, do meu ministério, do irmão João Marcos, e na época tinha mais um irmão conosco, que é o que saiu junto de nós, não é? Quando ele diz que saíram em 3, ele está falando sobre Samuel Trevisan, João Marcos, que é cunhado do irmão Samuel Trevisan, que também foi ancião na cidade de Jandira, na Congregação Cristã no Brasil, e é vice-presidente na CCA. E o terceiro ancião, irmão Otoniel Ribeiro. Irmão Otoniel hoje é ancião presidente e fundador da ICC, Igreja Congregação Cristã. Eles difundiram quando foi para colocar o nome CCA, Congregação Cristã Apostólica. O irmão Samuel Trevisan foi a favor, junto aos seus conservos, de colocar músicas gospel, colocar baterias e etc. dentro da igreja e mudar a liturgia. Nosso querido, então, irmão ancião Otoniel Ribeiro, que fazia parte dos fundadores da Ministério de Jandira, que se tornaria CCA, então reivindicou e disse: não, vamos seguir o que nós conversamos desde o início, em não mudar nada. Irmão, então, Samuel Trevisan optou que mudasse. Juntamente, o irmão João Marcos seguiu com o irmão Samuel Trevisan. E o irmão Otoniel Ribeiro, então, se desligou naquele momento em uma assembleia extraordinária geral. E assim foi rachado o ministério de Jandira. Uns
ficou com o irmão Samuel Trevisan na CCA, Congregação Cristã Apostólica, e outros então foi com o irmão Otoniel Ribeiro para a ICC, Igreja Congregação Cristã. Acontece que na época, irmão Amir, na época a gente não estava feliz e nós começamos a orar a Deus para que Deus pudesse abrir um caminho na nossa vida, porque não adianta se eu tivesse feito de mim mesmo, não teria dado certo. Se eu tivesse feito de mim, irmão, concorda comigo que o que é do homem acaba, o que é de Deus é para sempre? Concordo. Então, nós ficamos 2 anos em oração aos pés do Senhor, aos pés de Deus, buscando a palavra, para poder tomarmos a decisão que nós tomamos. Nós oramos o Senhor, Deus falou com nós a respeito desse movimento. E haja visto que uma semana antes de nós tomarmos a decisão de sair da igreja, nós estávamos extremamente angustiados e fomos na congregação de Sorocaba buscar a palavra, e lá na congregação de Sorocaba Deus mandou a palavra dos 3 hebreus na fornalha de fogo ardente, e Deus falou conosco maravilhosamente bem a respeito de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então a palavra de Deus confirmou e disse: vai, que eu sou contigo. O Senhor falou que nós haveríamos de passar pelo fogo, mas o fogo não nos queimaria. Então desde o começo, nós estamos extremamente seguros do que Deus fez na nossa vida. Nós não fizemos, na verdade, quando nós saímos da congregação, o irmão sabe que foi enviado 20.000 cartas contra nós, dizendo que nós tínhamos desobedecido e tal. Mas isso tudo, o Senhor já havia dito para nós que nós ia passar pelo fogo, mas que nós não queimaríamos. Haja visto que em nenhum momento nós nos angustiamos. O que mais nos angustiou foi as nossas famílias, na época, perdeu os amigos de lá, viraram as costas para nossa família. Meus filhos perderam amigo, os amigos dos meus filhos viram as costas para nós. Então foi um momento de grande sofrimento para a família. Para mim não, porque Deus havia me preparado, não é? Deus havia me preparado para isso. Haja visto que nós oramos o Senhor para fazer isso. Nós estávamos em 3. E a palavra de Deus está escrita: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. E nós estamos seguros, meu amigo, do que nós estamos fazendo. O irmão está me entendendo? Claro. Então, isso começou, o nosso sofrimento começou lá em 2008, a ponto de, numa reunião do ministério da CCB, que nós participávamos, veio um irmão e desacatou nós. Neste momento, nosso amado irmão Samuel Trevisan revela para todos nós, para você que nunca participou de uma reunião do ministério, que dentro da Congregação Cristã no Brasil também existe contendas entre o ministério. Porém, eles são muito bem educados e disciplinados em não contar nada que acontece nem para a esposa e nem para os filhos, porque se contar e vazar que ele contou, será então extirpado, será tirado fora do ministério. Então eles têm essa regra e educação de não contar nada que acontece nas reuniões do ministério. Isso é uma virtude desses irmãos, que quem guarda a língua, guarda a alma. Mas desacatou porque nós trabalhávamos no Evangelho. Quando a gente apanha porque não faz nada, tudo bem. E quando apanha porque trabalha? Quer dizer que não pode trabalhar? Eu não tenho liberdade para servir o Senhor? Então isso começou lá em 2008, que houve naquela época, tinha naquela época um presidente na Congregação Cristã no Brasil, naquela época, que não é o que está hoje, que ele era muito duro.
Esse então presidente que o nosso irmão Samuel Trevisan está citando é o nosso saudoso irmão Jorge Cury do Brás, que ele era um homem muito firme com as posições e decisões e etc. Hoje o nosso irmão Cláudio Marsola é mais flexo, tem flexibilidade para poder tratar alguns assuntos, mas na época do irmão Jorge Cury, até os anteriores, era olho no olho e dente por dente. A coisa era um pouco diferente. Vamos continuar ouvindo. Ele era muito duro e tirou a liberdade de um irmão em Itapevi, tirou a liberdade de outro irmão, e depois veio um outro desse grupo dele lá e falou assim que nosso nome tinha um X do nosso nome. Claro, irmão. E nós começamos a orar ao Senhor para que Deus tomasse um caminho na nossa vida. O irmão entendeu? Claro. E Deus tomou, mas não foi que nós fizemos por rebeldia, que nós tomamos decisões arbitrárias. Não, nós fizemos tudo dentro da palavra. Da palavra. Se você que está me ouvindo acredita na palavra da Congregação Cristã no Brasil, que Deus manda lá, porque é Deus que fala, porque a palavra não é da Congregação Cristã no Brasil, não é da CCA, a palavra é do Senhor Jesus. E eu acredito no irmão Samuel Trevisan. Acredito que ele está falando a verdade, que ele foi buscar a palavra e a palavra falou para ele sair para iniciar um trabalho. Porque você sabe que aqueles que infelizmente erraram e pecaram, qual é o lugar deles na congregação, né? Então, intermédio do irmão Samuel Trevisan, do irmão João Marcos e do irmão Otoniel Ribeiro, deu oportunidade para aquelas pessoas voltarem a servir a Deus. Eu creio piamente que a palavra mandou eles saírem para iniciar um trabalho de resgate de alma. Intermédio deles que tudo isso se iniciou. E tem mais. Alguém pode dizer, não, ele queria dinheiro. Nada disso. O irmão Samuel Trevisan, ele é um empresário muito bem requisitado. E ele tem a sua casa no Alphaville, casa nos Estados Unidos, uma empresa multinacional. Então não é por dinheiro que ele saiu. Vamos prosseguir. E Deus lá falou conosco e mandou que tomássemos uma decisão. Por isso, depois de 12 anos, eu estou aqui falando. Agora a pergunta do irmão é o seguinte: o irmão é CCB ou o irmão é CCA? Eu sou amigo dos irmãos da CCB. Os anciãos da CCB vêm na minha casa. Nós comemos churrasco junto. Você presta bem atenção no que você vai ouvir agora. Os irmãos, a irmandade e os pequenos irmãos do ministério que não têm influências com os grandes ficam se gladiando e brigando, porque aquele não é da minha igreja, aquele outro foi para outra igreja, aquele outro perdeu a salvação, aquele outro cuspiu no sangue do Senhor, aquele outro pisou em Jesus Cristo, aquele outro abandonou a graça. Sendo que, ouça o que o irmão Samuel Trevisan está dizendo, são homens altamente de classe, são homens que se sentam junto para comer churrasco e sorrir, porque cada qual está tocando o seu trabalho, a obra está funcionando e só você que está aí brigando porque o irmão não é da sua igreja. Pensa nisso. Agora a pergunta do irmão é o seguinte: o irmão é CCB ou o irmão é CCA? Eu sou amigo dos irmãos da CCB. Os anciãos da CCB vêm na minha casa, nós comemos churrasco junto. Os anciãos da CCB vêm na minha casa, nós comemos churrasco junto. Os anciãos da CCB vêm na minha casa, nós comemos churrasco junto. Comemos churrasco junto. Eu estou olhando para cá, irmão, que tem alguns irmãos aqui que estão ouvindo. Nós comemos churrasco junto. Nós se alimentamos junto, oramos junto. Essa semana tinha um grupo de CCBeiro na minha casa. Estava eu, irmão João Marcos, eu e minha esposa de CCA, e tinha um grupo de CCBeiro de umas 10 pessoas. E na hora de orar, nós oramos de pé. Mas estávamos todos juntos. Pegamos nas mãos, irmãos, e oramos o Senhor junto. Estávamos em 14 mais ou menos em casa. Tudo da CCB, só tinha 4 estava eu, mas eu estou falando se eu sou do CCB ou não, né?
Calma, que a resposta não veio ainda. Só tinha 4 CCB sangue puro. E eu, o irmão João Marcos e a esposa. Orão, eles vão em casa. O ministério vai na minha casa. Nós nos reunimos juntos. Viajo com os anciãos da CCB. Viajo com ele. É normal viajar com eles. Não tem nada a ver. CCB é um povo que busca Deus. E eu respeito, porque eu vivi lá 56 anos. Eu vivi lá dentro, no dia a dia. No dia a dia eu vivi lá dentro. Hoje, eu vivo muito mais na CCA do que lá. Lá eu convivo com o ministério, com a irmandade lá, que são meus irmãos em Cristo. Eu amo esse povo. Exatamente. Intermédio do trabalho do irmão Samuel Trevisan, do irmão Otoniel Ribeiro, do irmão João Marcos, existe todas essas dissidentes pregando a palavra de Deus e trazendo as pessoas e as famílias para dentro da igreja de novo. Até a congregação cristã no Brasil está com um olhar clínico diferente. Parabéns! Eu não vim aqui para criticá-los, mas vim aqui mostrar para vocês que nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Se você entendeu esse vídeo, deixa nos comentários, compartilha com mais pessoas. Deus abençoe.